Fala pessoal, Brasil classificado para a próxima Copa do Mundo, mas acho que isso nem é o mais importante. O mais relevante da vitória por 1-0 sobre o Paraguai é que, pela primeira vez em muito tempo, a gente projeta um futuro promissor para a seleção brasileira. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise da escalação do Ancelotti, como o Brasil jogou, o que fez dar tão certo, como o Ancelotti mudou a cara da seleção brasileira. Será que essa foi a melhor atuação do Brasil desde o final da última Copa do Mundo? Bom, vou abordar tudo isso no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira. Bora falar primeiro então sobre a escalação do Brasil. Saíram Gerson, Richarlison e Estevão para as entradas de Martinelli, Matheus Cunha e Rafinha. Para quem acompanha aqui o canal sabe que eu estava pedindo que o Brasil tivesse um meio de campo mais robusto. Então, na teoria, essa mudança não me agradou muito na hora que eu vi, mas é fato que dentro de campo funcionou. E dentro dela, uma coisa que ajudou muito a funcionar foi a participação do Matheus Cunha, que praticamente muitas vezes ocupava o espaço deixado pelo Gerson. Matheus Cunha teve muita liberdade em campo, então quando precisava ele recuava e fazia até parte da saída de bola. E aí só um pequeno parêntese aqui, eu fiquei imaginando o Neymar na função do Matheus Cunha, porque foi algo muito parecido com o que o Neymar pode fazer se algum dia ele voltar a ficar à disposição da seleção brasileira. Mas, voltando aqui para a escalação, acho que fez sentido a partir do momento que o Paraguai não tinha tantos jogadores assim para ocupar o meio de campo, até tinha, mas recuava tanto as linhas que, de fato, e aí não precisa nem falar, né, o quanto que o Ancelotti entende de bola, muito mais do que eu, fez sentido você ter 4 atacantes ocupando ali espaços que meias provavelmente não conseguiriam ocupar. Os 3 que saíram, ao meu ver, também foi uma escolha certa, e aí também o elogio ao Ancelotti por não ficar preso em uma escalação. Isso é algo que a gente vem sofrendo desde a era Tite, como que os técnicos, às vezes, eles têm muito apego a determinados jogadores, a determinados esquemas táticos, e aí o Brasil ficava muitas vezes refém dessas escolhas, sendo que, não deu certo no último, vamos mudar. E foi isso que aconteceu. Richarlison foi mal? Tirou o Richarlison, não fica batendo na mesma tecla o tempo inteiro e tomara que o Ancelotti siga essa ideia. E aí o Brasil atuou praticamente num 4-4-2, mas com muita mobilidade, muita troca de posições, e na saída de bola era um 3-2-5. Alexandro na base da jogada, ao lado dos 2 zagueiros, com Casemiro e Bruno praticamente lado a lado o tempo inteiro, Wanderson atacando bem a ponta direita, Matheus Cunha, Rafinha um pouco mais por dentro ao lado do Vinícius Júnior e o Martinelli aberto na ponta esquerda. E aí entrando um pouco mais no jogo, essa dinâmica entre Martinelli e Vinícius Júnior foi algo que deu muito certo. No primeiro momento a gente ficou tentando imaginar qual seria o desenho. Será que seria o Martinelli na direita, o Vini na esquerda, o Rafinha como meia por trás do Matheus Cunha? Qual que seria a ideia do Ancelotti? E, cara, foi a melhor escolha possível, ao meu ver. Você não prendeu o Vinícius Júnior centralizado o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, você colocou o Martinelli na posição de origem dele. O Rafinha foi quem ficou um pouco mais deslocado, eu vou chegar lá, mas também deu certo as dinâmicas de ataque. O Brasil, desde o primeiro momento do jogo, muito dominante, assim, muita tranquilidade, assim, sabe? Entendendo o que precisava dentro de campo. Acho que o Brasil, cara, há muito tempo a gente não viu o Brasil tão sereno, tranquilo, consciente de que era questão de tempo para abrir o placar. E aí o Brasil no primeiro tempo perde até 2 chances, né? Primeiro com o Matheus Cunha, que ele cabeceia para trás, e me parece que ele faz um movimento de cabecear para trás, realmente eu não entendi essa decisão dele. E uma outra que ele, acho que foi até antes desse cabeceio, que ele cruza para o Vinícius Júnior não alcança. E aí o primeiro gol, o gol do Brasil, sai de forma muito parecida, né? O Matheus Cunha, ele aproveita ali a bobeira da zaga paraguaia, depois de jogada do Rafinha, que tinha 3 marcadores, cruza e o Vinícius Júnior completa. E aí o mérito também do Ancelotti de escalar o Vinícius Júnior mais por dentro. Ou seja, o Brasil, no primeiro tempo e no segundo também, conseguiu ter uma saída de bola limpa. Por mais que em alguns momentos o Paraguai pressionasse muito, o Brasil conseguiu se livrar com facilidade. E aí muito mérito pro Alexandro, zagueiro, Alex Ribeiro, né, para não confundir, na capacidade de construir. O Bruno também muito mais ativo, vou falar sobre o Bruno aqui porque merece um parêntese muito grande, que jogou absurdamente bem, foi decisivo para essa atuação que a seleção brasileira teve. Então você teve vários elementos ali em termos coletivos e individuais, praticamente todos os jogadores foram bem.
Sim, eu vou citar um aqui que talvez tenha ficado um pouco abaixo da média, mas como um todo o Brasil, de forma coletiva e individual, jogou muito bem, soube ocupar os espaços, as dinâmicas ofensivas funcionaram, o Ancelotti teve muito mérito em fazer movimentações que o Brasil conseguisse infiltrar na defesa do Paraguai, o que a gente não vinha vendo. O Brasil estava tendo muita dificuldade quando enfrentava um time com a postura mais defensiva, não conseguia criar, e contra o Paraguai, cara, jogo tranquilo, assim, de verdade. O Brasil acho que tem uma chance, assim, que o Paraguai desperdiça, que a bola vem um cruzamento e a bola sobra pro cara na entrada ali da grande área e ele finaliza pra fora, a bola até desvia, eu acho, aí dá um novo escanteio. Mas assim, tirando isso, em momento algum, o Brasil se sentiu assustado. Foi 1-0, poderia ter sido muito mais. No segundo tempo, assim, acho que caiu um pouco de ritmo, o que é natural também. O Brasil, em alguns momentos, ficou um pouco mais lento, trocando a bola, tocando passes mais no campo de defesa, mas de toda forma seguiu dominante, então foi uma bela atuação da seleção brasileira. Falando de forma individual, cara, não tem como, assim, eu sei que muita gente já falou nas redes sociais, mas foi impressionante assim, a partida do Alex Ribeiro, em termos de maturidade, de saída de bola. Uma qualidade que muita gente já tinha apontado por aqui, falando até que ele era destro. Ele não é destro, mas ele tem muita facilidade para jogar com a perna direita. Para um zagueiro, cara, isso é muito importante, é muito raro. Ele é muito forte, ele é rápido, é um cara que na bola aérea é impressionante. Assim, eu ainda não tive a oportunidade de ver ele no 1 contra 1 em termos de jogadores velozes, mas contra centroavantes ele foi muito bem, tanto na partida contra o Equador quanto essa. Acho que de fato foi um dos grandes destaques do Brasil nessa data FIFA, mas enfim, acho que talvez ao lado do Martinelli ele foi o grande jogador do Brasil também contra o Paraguai, né? Tem muita gente para elogiar, né? Mas vou chegar lá. Na defesa, o Marquinhos, uma atuação ok, acho que não tem muito para falar. O Alexandro, lateral esquerdo, foi o que eu falei, eu achei ele um pouco abaixo da média. Por mais que não tenha sofrido defensivamente, até porque o Brasil também foi muito pouco atacado, acho que ele ofereceu pouquíssimo assim, em termos de chegada à frente. Beleza, eu sei que ele tava fazendo um papel ali mais de ocupar espaço, mas cara, eu acho que a gente precisa de um jogador com mais capacidade de construção por ali, em jogos, e que saiba defender. Aí eu acho que a entrada do Beraldo faz sentido. Se o Ancelotti mantivesse lateral esquerdo mais preso na base da jogada, que ao mesmo tempo tenha qualidade para quebrar a linha, conseguir passes mais verticais e ao mesmo tempo consiga defender, o Beraldo pode sim ser uma boa opção por ali. Eu já bati na tecla aqui do Caio Henrique, mas o Caio Henrique tem uma questão defensiva que de fato a gente precisa levar em consideração. Então o Beraldo pode sim ser uma opção, mas eu acho que, enfim, não dá para analisar muito a partida do Beraldo. Teve ali alguns erros de passe, mas defensivamente foi bem também, mas acho que nem dá para falar muito. O Alexandro eu achei que ficou um pouco abaixo da média. Casemiro, partidaça no meio de campo, dono ali totalmente das ações defensivas, muito tranquilo com e sem bola, achei ele, até porque também ele foi menos pressionado do que no jogo contra o Equador, tava menos congestionado o meio de campo do Brasil, então isso facilitou muito a vida do Casemiro e consequentemente do Bruno Guimarães, que talvez, cara, tô tentando lembrar de alguma partida que teve um jogo com o Gerson, que ele joga muito bem como primeiro volante, mas aquele Bruno do Newcastle, da Premier League, que todo mundo quer ver na seleção brasileira, talvez ele tenha aparecido. E tomara, cara, que ele continue assim, porque é um cara fundamental para a seleção brasileira. Assim, pode ser, né? Pode se tornar um cara fundamental. E, assim, quase fez um gol de cobertura. No segundo tempo, ele também tem outra oportunidade, que ele dribla o cara, ameaça chutar, dribla, para no goleiro, participa do primeiro gol, além de encontrar vários lançamentos, tanto pro Wanderson quanto pro Rafinha. Na saída de bola, muito mais ativo, conseguindo distribuir com passes de primeira. Muitas vezes ele recebia de costas com alguém pressionando e conseguia sair de primeira. Então, partidaça do Bruno também. Fico em dúvida entre ele e o Martinelli. Talvez o Cunha também foi muito bem. Mas enfim, são os destaques aí da seleção brasileira. Matheus Cunha chegando nele, beleza, errou um gol, teve algumas ações ali um pouco precipitadas, mas bem próximo àquilo que a gente sabe que o Matheus Cunha pode entregar. Eu acho que ele tem uma noção de jogo muito boa mesmo, e o Ancelotti entendeu que ele não é o cara para ficar lá enfiado entre os atacantes. Fez mais sentido deixar o Vini do que o Matheus Cunha, porque o Matheus Cunha não é esse cara. Ele é o jogador que atua por trás de alguém no campo de ataque. Então, o Matheus Cunha também fez uma excelente partida, deu assistência, mas não só isso, criou outras oportunidades de jogo, uma partida muito madura assim do Matheus Cunha.
O Vinícius Júnior, acho que não foi uma atuação assim de galo, inclusive contra o Equador, por exemplo, eu achei que a atuação do Vinícius foi melhor, apesar do gol. E aí também tem o mérito do cara. A gente reclama muito, né? Pô, Vini tem que decidir mais e tal. Decidiu. Não adianta só também criar como fez contra o Equador. Acho que tem que decidir. E aí a atuação dele mais por dentro pode ser importante nisso, porque hoje o Vini é o cara mais próximo que a gente tem, assim, em termos de fazedor de gols, a não ser o Rafinha, né? Tem o Rafinha, na verdade, que é mais do que o Vini, mas assim, pelo encaixe, talvez o Vini seja esse cara pra contribuir mais com gols. Chegando no Martinelli, a gente teve, cara, assim, muito boa atuação mesmo do Martinelli, foi o cara que mais tentou dribles ali pela ponta esquerda, errou, claro que errou, no natural, aí a gente vê, né, pô, a galera cobra uma efetividade gigantesca do Vinícius Júnior, mas o cara que tá por ali, ele vai errar, e é natural, o Rafinha também errou, então o cara que é ponta, ele vai tentar e vai, alguma vez ou outra, ele vai perder a bola, mas o importante é que o Martinelli conseguiu criar várias jogadas, me surpreendeu, inclusive, tá, não esperava uma atuação tão boa assim do Martinelli, ele ganhou muitos pontos com o Ancelotti, assim, claro, tem a disputa muito grande ali, tem Rodrigo para voltar, tem outros jogadores que podem ocupar o setor, mas foi uma grande partida do Martinelli. Rafinha, também achei um pouco abaixo, assim, não tanto quanto o Alexandro, mas em termos do que ele pode entregar, acho que ficou um pouco abaixo, sim, até porque aí a gente entra também numa questão mais de tática, né? O Rafinha é o cara que ataca espaço, o cara ali do último toque no Barcelona, e também ele tá jogando muito mais pelo lado esquerdo, que foi onde ele se transformou, assim, no jogador que ele virou nessa temporada, né? E na seleção brasileira foi muito mais o cara do 1 contra 1, de partir pra cima, e ele nunca assim, beleza, tem os seus méritos, não é que ele não sabe driblar, ele tem uma excelente condução de bola, mas ele é muito melhor atacando o espaço e sendo esse cara do último toque, o cara que vai receber ali, que tem muita noção de quando correr, pra onde correr, muita noção de posicionamento, e no Brasil não foi muito bem isso. Então tá um desafio aí pro Dorival, pro Ancelotti conseguir extrair mais do Rafinha. E, cara, chegando nos finalmente aqui, como o Ancelotti conseguiu mudar a cara da seleção brasileira? Eu vi muita gente falando, pô, agora sim eu vi uma seleção aguerrida, com raça. Cara, sinceramente, ao meu ver, nunca faltou disposição, nunca faltou vontade e entrega para esses jogadores. O que mudou foi a disposição, organização tanto defensiva quanto ofensiva. O Ancelotti teve o mérito de fazer o Brasil, mesmo com, por exemplo, com 2 meio-campistas, conseguir ter posse de bola, sabe? Ele conseguiu deixar os jogadores, finalmente, cara, aí sim, aquela questão que eu batia muito na tecla com o Dorival. Os jogadores tiveram liberdade. Foi uma liberdade um pouco, digamos assim, meio que igual do PSG, que você tem troca de posições, mas sempre com alguém ocupando o setor? Foi, mas tudo bem, cara, tudo bem. E nem sempre foi assim, tá? Tô falando aqui, mas, por exemplo, o Matheus Cunha às vezes puxava pra fazer o meio de campo, e não é que alguém tinha que estar ocupando ali o setor do Matheus Cunha. Não, às vezes ele só fazia superioridade numérica no meio de campo. Então você teve ali troca de posições frequentes, você não prendeu o Rafinha na ponta direita, você não prendeu o Vinícius Júnior na ponta esquerda, você deixou o Martinelli à vontade em campo. Então, assim, muitos méritos pro Ancelotti em termos de formação mesmo. E aí eu esqueci de falar, né, só pra voltar aqui, eu esqueci de falar do Wanderson. O Wanderson também foi muito bem, acho que ele tem ainda a evoluir, me parece que ele às vezes fica um pouco inseguro, sabe, de tentar uma coisa um pouco diferente, mas foi bem melhor do que contra o Equador. Mas voltando aqui pro que o Ancelotti conseguiu mudar na seleção. O Brasil teve, enfim, jogadores que fazendo o que já estão acostumados a fazer, nas posições corretas, não que o Dorival não vinha escalando os caras na posição correta, mas eu acho que as movimentações eram muito equivocadas, acho que talvez tenha um aspecto mental aí, claramente tem um ânimo ali, né, e aí você vê os jogadores mais tranquilos, sem aquela pressão, sabe? Até também pelo resultado, pô, o Brasil precisava só de uma vitória, e com o Dorival ficava aquela, pô, precisamos vencer. Acho que tirou muito do peso das costas dos jogadores. E também ter um cara assim, tanta referência no banco de reservas, cara, acho que é um conjunto de tudo. O encaixe dos jogadores, a organização que o Ancelotti conseguiu dar pro time, tanto defensiva quanto ofensiva, e também esse aspecto mais mental, dos caras estarem um pouco mais tranquilos dentro de campo. E outra coisa também, acho que o Ancelotti conseguiu fazer o time ser um pouco mais vertical, e aí é uma coisa que eu falo aqui, o Brasil sem meio de campo, sem ter um cara que controla muito, pô, deixa vertical, deixa o Bruno pifando os caras o tempo inteiro, e o Brasil conseguiu fazer isso. Claro, tudo a gente precisa ponderar na vida, né? Da mesma forma que eu critiquei o primeiro jogo, critiquei assim, né? Falei que não foi algo espetacular, e acho que todo mundo tá ciente disso, foi uma atuação bem nota 6, ali sem sofrer defensivamente, mas sem entregar muito ofensivamente, não vamos dizer que agora também que tá tudo certo, né?
Claro, tem coisa a se ajustar ainda. Acho que esse ataque ainda vai sofrer mudanças. Tem a volta do Rodrigo, que eu acho que pode ser um cara importante. Na próxima data FIFA a gente não vai ter o Vinícius Júnior, o Endrick voltando. Tem essa questão do Gerson, será que ele vai sair do time mesmo ou não? A lateral esquerda eu ainda acho que tá aberta. A gente precisa achar um lateral esquerdo melhor. Então, tem algumas questões ainda a serem ajustadas no time, mas é um começo promissor do Ancelotti. Não dá pra falar que não é, sem criar muito ânimo, assim, muito êxtase em cima de uma única atuação, mas não dá pra negar também que é uma partida que dá esperanças pra gente chegar muito bem na próxima Copa. E aí alguns números aqui que deixam isso claro. É a primeira vez que o Brasil fica 2 jogos seguidos sem sofrer gols desde o final da última Copa do Mundo, 2 jogos oficiais, e o Brasil fez o primeiro tempo com mais passes no terço final desde 2022, com 108 passes, empatado com o jogo contra a Costa Rica, que aí a Costa Rica afundou lá e o Brasil nem criou tanto assim quanto no jogo de hoje. E aí foi a melhor atuação do Brasil desde o final da Copa com esses dados? Cara, eu acho que não. E aí eu vou citar aqui alguns jogos que eu lembrei. Teve Brasil 5, Bolívia 1, que inclusive foi um dos primeiros jogos com o Diniz, que teve aquele tweet, né, do André Hernan, não precisa vir mais Ancelotti. Então por isso que eu falo que a gente tem que pregar cautela. Beleza, era um adversário mais fraco, a Bolívia é mais fraco, sim, de fato, mas gerou uma empolgação ali em determinado momento, né? Pô, agora pronto, o Brasil tem técnico, o Diniz não é bem assim, a gente precisa ver um pouco mais antes de falar que tá tudo bem, que a gente agora é favorito pra Copa, não tem nada disso, acho que a gente tem que esperar um pouco. Tem esse Brasil 5, Bolívia 1, eu não coloco a atuação acima por ser um adversário muito fraco, mas acho que é uma atuação bem próxima. Em termos ofensivos, o Brasil criou bem mais nesse jogo contra a Bolívia, então acho que é bem pau a pau. Tem o Brasil 4, Peru 0, já sob comando do Dorival, só que não foi uma atuação tão boa assim, fizemos 2 gols de pênaltis, acho que esse jogo fica um pouco abaixo. E aí eu acho que a grande atuação do Brasil desde a Copa foi contra a Inglaterra. Vitória por 1-0, gol do Endrick. Vocês vão falar, pô, mas o Brasil sofreu muito naquele jogo. Cara, mas era a Inglaterra, né? Era um adversário top mundial, com grandes jogadores. E o Brasil, eu acho que naquele momento, acho que foi a estreia do Dorival, né? Teve, de fato, assim, a gente olhou e falou, putz, esse é o Brasil que a gente quer. Por mais que tenha sofrido mais defensivamente, mas enfrentou um adversário bem mais difícil. Então, naquele jogo lá, eu acho que o Brasil ainda teve uma atuação melhor do que contra o Paraguai. Ainda que, assim, de fato tenha sido uma ótima atuação, lembrou os tempos de Tite, né, como eu disse, dominante sem sofrer defensivamente. E curioso como é que os primeiros jogos, tanto do Dorival, do Diniz e do Ancelotti, deram um pouco de esperança. Então tomara que o Ancelotti mantenha assim. Mas fato é que o Brasil está classificado para a próxima Copa do Mundo, então isso dá tranquilidade para a próxima data FIFA. A gente tá em terceiro lugar nas eliminatórias, excelente também, e voltamos a campo. O próximo jogo do Brasil será contra o Chile na segunda semana de setembro, em casa, provavelmente no Maracanã, e depois enfrentamos a Bolívia fora. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários qual a análise de vocês sobre esses 2 primeiros jogos e principalmente nesse jogo contra o Paraguai, quem se destacou, o que a gente precisa ajustar aí nos próximos compromissos da seleção brasileira. E fica o convite para você que é novo por aqui se inscrever e para todos deixarem o like, que é muito importante para o crescimento do canal. Quando você deixa o like, ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.